Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho no seu dia de hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos a rica oportunidade de estarmos juntos, congregando na igreja, mas também podemos fazer o nosso culto pessoal, o nosso momento de devoção, devocional na nossa casa, tá? Então, o nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 24. Lucas 10, do 1 até o 24. O texto é um pouco extenso, não vou ler aqui, mas sugeriria que você parasse esse vídeo um pouquinho, lesse o texto e depois voltasse para essa breve meditação. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. O texto no capítulo 9 diz que ele está resoluto a ir para lá, sabendo o que vai acontecer. E nesse caminho agora ele envia 70 dos seus discípulos para que possam pregar naquelas cidades, aldeias, naquelas vilas que estão por ali. Começa assim, dizendo então Jesus designou esses 70 para irem. Não são os 12 apóstolos, é um grupo maior, que envolve outros discípulos, pessoas que acompanhavam e caminhavam com Jesus. Jesus, então, os dá autoridade, explica a eles como a seara é grande, são poucos os trabalhadores, e os manda, e os envia. Eles vão pregar, mas o texto mesmo diz que alguns lugares não os recebem, não recebem essa mensagem. Ele vai citar aqui nominalmente Corazim, Betsaida, Cafarnaum, são lugares onde essa mensagem acaba não sendo aceita pelas pessoas daquele lugar. Os 70 então retornam, estão felizes porque conseguiram fazer aquilo, estão pregando, estão anunciando, estão vendo os sinais de Deus. E Jesus então faz aqui um contraste primeiro. Primeiro ele mostra como algumas pessoas vão crer e outras não. E que para essas que creem há salvação, e para aquelas que não creem há juízo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender enquanto cristãos. Nós vamos sair para pregar, para anunciar o evangelho, precisamos sair porque fomos designados e enviados pelo Senhor. Não podemos nos calar diante disso. Algumas pessoas vão crer e outras não. Estamos crendo, estamos pregando e aqueles que creem recebem então a salvação que vem do Senhor, mas outros irão receber o juízo que vem dele. Então, isso já nos ensina, nos faz pensar, em primeiro lugar, que nós somos enviados, precisamos ir, precisamos pregar, precisamos anunciar, mas os frutos não dependem de nós. O resultado é a ação do Senhor. Nós pregamos, mas alguns crerão e outros não. Anunciemos mesmo assim a sua palavra. Os 70, quando voltam, estão felizes, estão dizendo, Senhor, até os demônios nos submetem a nós. Jesus então traz uma palavra. Olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não se alegrem, porque os, o, os demônios se submetem a vocês. Versículo 20. Mas se alegrem, porque os seus nomes estão escritos no céu. E aqui, Jesus traz uma outra lição para eles. Se a primeira lição é que eles precisam pregar, apesar da incredulidade de alguns, a segunda lição é que nós não devemos nos alegrar com o sucesso ministerial, mas devemos nos alegrar com a nossa própria salvação. Por vezes fazemos as coisas dentro da igreja, fazemos as coisas na obra de Deus, no reino do Senhor, e isso traz alegria ao nosso coração, e é natural que isso aconteça, mas a nossa alegria não é essa. Isso nos alegra porque vemos o reino de Deus progredindo, porque vemos a obra do Senhor crescendo, mas a nossa maior alegria não é essa. A nossa maior alegria é a nossa salvação. Porque se algum dia isso tudo falhar, ou não existir, ou não tiver, nós não iremos perder a nossa alegria. A salvação continuará lá, e ela continuará sendo o motivo da nossa alegria. No final do texto, Jesus então explica, versículo 21 até o 24, por que nós podemos ter essa alegria da salvação. Ele exclama com grande voz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Mais um pouquinho em frente, ele vai dizer, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, porque eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês viram e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus então termina dizendo, sabe por que vocês podem se alegrar com a salvação? Porque foi o Pai quem revelou isso a vocês. Estava oculto, mas agora o Pai revelou isso a vocês. Seus olhos foram abertos para ver o que muitos não viram, seus ouvidos abertos para ouvir o que muitos não ouviram. Então, Jesus nos traz três lições aqui importantes que eu quero destacar nessa breve meditação. Primeiro, precisamos pregar, independente ou apesar da incredulidade de alguns e que sofrerão o juízo por causa disso. Segundo, a nossa alegria não está nos resultados do nosso trabalho ministerial. A nossa alegria está na salvação que temos com o Senhor.
E terceiro, a razão dessa alegria, da salvação, é o próprio Deus, quem nos revela quem Ele é, nos mostra quem Ele é, aqueles a quem Ele quis, eu e você. E assim fomos salvos para vivermos na sua presença. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza assim para a sua glória. Amém.